Eu estava parada na porta da sala de Dona Beatriz quando ouvi ela dizer para uma amiga: "Sabe, Renata é uma boa menina, mas família de verdade é sangue, por isso dei a casa do centro para a Camila." A Renata. Bem, ela tem o Gustavo para cuidar dela. Fiquei congelada. 8 anos de casamento, 8 anos ajudando financeiramente aquela família, e eu não era família de verdade. Deixa eu voltar um pouco. Meu nome é Renata, tenho 40 anos, sou arquiteta aqui em Curitiba. Conheci o Gustavo num evento corporativo há 9 anos. Ele era contador, 6 anos mais velho que eu, divorciado, sem filhos. A mãe dele, Dona Beatriz, tinha 57 anos na época. Era aposentada e viúva há 10 anos. O Gustavo também tem uma irmã, a Camila, 2 anos mais nova que eu, que se dizia influencer digital, mas na verdade vendia cosméticos por catálogo e postava fotos no Instagram. No começo, achei a Dona Beatriz uma senhora simpática. Ela me recebia bem, fazia almoços de domingo, perguntava sobre meu trabalho. Mas já nos primeiros meses de namoro, eu notei algo. A Beatriz sempre comparava a Camila comigo. "A Camila é tão dedicada à família", ela dizia. "A Camila sempre pensa nos outros primeiro." Isso quando a Camila morava de favor na casa da mãe aos 36 anos, e eu tinha meu próprio apartamento e carreira estabelecida. Mas eu ignorei. Pensei que era só o jeito dela, que toda mãe tem seu filho favorito. Erro meu. Casei com o Gustavo em janeiro, numa cerimônia pequena. A Dona Beatriz chorou na festa, mas não eram lágrimas de alegria. Ela me disse no banheiro: "Cuida bem do meu filho. Ele já sofreu muito no primeiro casamento." Como se eu fosse uma ameaça, não a mulher que ele escolheu amar. 3 meses depois do casamento, a Beatriz me pediu um favor. O ar-condicionado da casa dela tinha quebrado e ela não tinha dinheiro para consertar. Eram R$ 1.200. Eu transferi sem pensar 2 vezes. Família ajuda família, certo? 2 meses depois, ela precisava de R$ 800 para o dentista. Transferi. Mais um mês, R$ 600 para comprar remédios. Transferi. O Gustavo nunca oferecia. Quando eu perguntava se ele não ia ajudar a mãe dele, ele dizia: "Amor, você ganha mais que eu, e você sabe que eu preciso guardar para a gente comprar nossa casa." Ah, a casa. Esse era o plano. A gente morava num apartamento alugado de 2 quartos no Batel, pagávamos R$ 2.500 de aluguel. O Gustavo dizia que estava juntando dinheiro para a entrada de um imóvel nosso. Eu também guardava. Estava animada. Finalmente teríamos nosso lar. Enquanto isso, continuei ajudando a Dona Beatriz. Eu calculei uma vez, depois que tudo explodiu. Em 6 anos de casamento, até aquele momento, eu tinha transferido R$ 47.300 para minha sogra. R$ 47.300. Conserto de carro, conta de luz em atraso, emergências que sempre apareciam. E sabe o que ela me dava em troca? Críticas. "Renata, você trabalha demais. Quando vai dar um neto para mim? Renata, essa roupa não é muito ousada para uma mulher casada. Renata, você não sabe fazer essa receita." A Camila aprendeu comigo quando tinha 15 anos. A Camila. Vou falar dela. Aos 38 anos, a Camila finalmente arrumou um namorado fixo, o Douglas, que trabalhava como motorista de aplicativo. 6 meses depois, ela anunciou que estava grávida. A Dona Beatriz quase desmaiou de felicidade. "Meu primeiro neto, graças a Deus vou ser avó." Eu estava sentada na mesa do almoço de domingo quando ela falou isso, e senti uma pontada. 8 anos tentando ser aceita naquela família, e a Camila, que mal contribuía financeiramente para qualquer coisa, que morava de graça na casa da mãe, era tratada como princesa. Mas o pior ainda estava por vir. Quando o bebê da Camila nasceu, a Dona Beatriz fez um anúncio no almoço de domingo. "Decidi dar minha casa do centro para a Camila e o Douglas. Eles vão precisar de espaço para o Miguel." Miguel era o nome do bebê. Eu quase engasguei com a comida. A casa do centro era uma propriedade linda, 3 quartos, totalmente quitada, que valia uns R$ 400.000 fácil, e ela estava dando para a Camila. De graça. O Gustavo não disse nada, apenas concordou com a cabeça. "É uma ótima ideia, mãe. A Camila realmente precisa." Eu segurei minha raiva. Mais tarde, em casa, explodi.
Gustavo, sua mãe tem 2 casas. 2! Ela deu uma para sua irmã, que nunca trabalhou direito na vida, e para a gente paga 2.500 de aluguel todo mês. Ele me olhou como se eu fosse louca. Renata, a Camila tem um bebê. Ela precisa mais do que a gente. E os 47 mil reais que eu dei para sua mãe? Isso não conta para nada? Você deu porque quis. Ninguém te obrigou. Aquela noite eu dormi no sofá e comecei a prestar mais atenção. Percebi que a dona Beatriz sempre mencionava meus netos quando falava do futuro. Miguel e os filhos que a Camila ainda teria. Nunca mencionava a possibilidade de eu e o Gustavo termos filhos. Como se eu fosse estéril. Ou pior, como se meus filhos não contassem. 3 anos se passaram. Miguel cresceu. A Camila teve mais um filho, o Lorenzo. A dona Beatriz estava radiante. Eu continuava trabalhando, pagando aluguel, transferindo dinheiro ocasionalmente quando ela precisava. Então chegou o dia da festa de 5 anos do Miguel. A dona Beatriz alugou um salão, contratou buffet, palhaço, tudo. Eu ajudei a organizar, obviamente. Fiz o convite digital, indiquei o fotógrafo, até paguei 800 reais para o bolo decorado que a Camila queria. No dia da festa, estava cheio de gente, familiares, amigos, vizinhos. A dona Beatriz estava radiante, circulando entre os convidados. Eu estava perto do buffet quando ouvi ela conversando com uma amiga antiga, a dona Márcia. Beatriz, que festa linda! Você deve estar tão orgulhosa da sua família. Ah, Márcia, eu sou abençoada. 2 netos lindos, minha filha morando pertinho de mim, na casa do centro que eu dei para ela. É tudo que uma mãe pode querer. E o Gustavo? Como ele está? O Gustavo está bem. Casado, trabalhando, mas você sabe, não é a mesma coisa. A Renata é uma boa menina, mas família de verdade é sangue. Por isso dei a casa do centro para a Camila. A Renata. Bem, ela tem o Gustavo para cuidar dela. Família de verdade é sangue. Eu não era família de verdade. Fiquei parada ali, segurando um copo de refrigerante, sentindo meu mundo desmoronar. 8 anos. 47 mil reais. Inúmeros almoços de domingo, favores, ajudas. E eu não era família. Mas não disse nada naquele dia. Sorri, tirei fotos, cantei parabéns para o Miguel. E fui para casa com aquelas palavras martelando na minha cabeça. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo, em cada vez que a Beatriz me tratou como segunda classe, em cada vez que o Gustavo não me defendeu, em cada real que eu transferi, acreditando que estava construindo um relacionamento com minha família política. E então, lembrei de algo. 2 meses antes, a dona Beatriz tinha ido ao cartório atualizar seu testamento. Ela tinha mencionado isso de passagem num almoço. Precisei acertar uns papéis, ela disse, para garantir que tudo fique certo para os meninos quando eu partir. Os meninos, Miguel e Lorenzo, não o Gustavo, não os filhos que eu e o Gustavo pudéssemos ter. Comecei a pesquisar. Descobri que no Brasil, mesmo com testamento, os filhos têm direito à legítima. Metade do patrimônio é dividido igualmente entre os herdeiros legais. Mas a outra metade, a pessoa pode deixar para quem quiser. E se a dona Beatriz estava acertando papéis, o que exatamente ela estava fazendo? 3 semanas depois, tive minha resposta. A dona Beatriz foi internada com uma infecção urinária. Nada grave, mas ela ficou 2 dias no hospital. A Camila estava ocupada com as crianças, então ela me pediu para ir até a casa da Beatriz pegar alguns documentos para o plano de saúde. Estão na gaveta do escritório dela, a Camila disse pelo telefone. Pasta vermelha. Fui até lá. Encontrei a pasta vermelha. E junto com os documentos do plano de saúde, encontrei uma cópia do testamento novo. Minhas mãos tremeram quando abri. A dona Beatriz deixava a casa onde morava, a do bairro Nobre, que valia uns 600 mil para ser vendida. O dinheiro seria dividido, 25% para o Gustavo, a legítima dele, e 75% para um fundo fiduciário para Miguel e Lorenzo, com a Camila como administradora. Todos os móveis, joias e um apartamento de temporada em Balneário Camboriú, que eu nem sabia que existia. Tudo para a Camila. E havia uma carta anexada, escrita à mão pela Beatriz.
Deixo a maior parte dos meus bens para minha filha Camila e meus netos Miguel e Lorenzo, porque eles são minha verdadeira família. O Gustavo escolheu sua vida com Renata, e respeito isso, mas ele tem uma esposa que ganha bem e pode cuidar dele. A Camila e meus netos precisam mais de mim. Que Deus abençoe todos vocês. Li aquilo 3 vezes. Depois fotografei tudo com meu celular, cada página, e coloquei tudo de volta exatamente como estava. Dirigi até o hospital, entreguei os documentos para a dona Beatriz, sorri, desejei melhoras e fui embora. Aquela noite, quando o Gustavo chegou do trabalho, eu estava sentada na mesa da cozinha com meu notebook aberto. Amor, o que houve? Ele perguntou. Senta aqui. Ele sentou. Gustavo, sua mãe está bem? Está melhor. Deve ter alta amanhã. Ótimo. Respirei fundo. Preciso te mostrar uma coisa. Mostrei as fotos do testamento. Ele leu em silêncio. Quando terminou, ficou pálido. Onde você conseguiu isso? Não importa onde. Importa o que está escrito. Sua mãe está deixando praticamente tudo para a Camila. Você, o filho dela, vai receber migalhas. É direito dela. É o patrimônio dela. Gustavo, olhei nos olhos dele. Você está vendo isso? Ela disse que a Camila é a verdadeira família, que você me escolheu. Então ela não precisa se preocupar com você. Como se eu fosse um fardo. Ele desviou o olhar. Minha mãe só quer garantir que os netos fiquem bem. E você não importa? Eu sou adulto, Renata. Eu me viro. Com meu dinheiro você quis dizer, porque eu sou quem paga a maior parte das contas aqui. Eu sou quem ajudou sua mãe com 47 mil reais. Eu sou quem? Ninguém te obrigou a fazer nada disso. Ele levantou a voz pela primeira vez. E eu vi. Eu finalmente vi. O Gustavo nunca ia me defender. Para ele, eu era conveniente. Ganhava bem. Era independente. Cuidava dele. Mas quando vinha a família dele, eu era outsider. Sempre seria. Você tem razão, eu disse calmamente. Ninguém me obrigou, mas agora eu escolho parar. Nos 3 meses seguintes, planejei tudo meticulosamente. Primeiro, parei de transferir dinheiro para a dona Beatriz, quando ela ligou pedindo R$ 1.000 para consertar o telhado. Eu disse: Dona Beatriz, não vou poder ajudar desta vez. Estou tendo despesas inesperadas. Ela ficou em silêncio por 1 segundo. Depois disse: tudo bem, querida. Vou pedir para a Camila então. Boa sorte com isso, pensei. A Camila mal tinha dinheiro para as próprias contas. Segundo, comecei a procurar apartamento para mim. Sim, para mim sozinha. Encontrei um lindo, 2 quartos no Água Verde. Dei a entrada e assinei o contrato sozinha. Só no meu nome. Terceiro, consultei um advogado especializado em direito de família. Expliquei toda a situação. Ele me disse que eu não tinha direitos sobre a herança da Beatriz, mas que eu poderia me divorciar e garantir minha metade dos bens adquiridos durante o casamento. Como eu ganhava mais e tínhamos regime de comunhão parcial, eu sairia bem. Melhor do que se ficasse. Mas antes de qualquer coisa, eu precisava fazer uma última coisa. O aniversário de 65 anos da dona Beatriz estava chegando. A Camila organizou um churrasco grande na casa dela, a casa que a Beatriz tinha dado para ela. Todos os familiares estariam lá. Tios, primos, sobrinhos. Eu fui. Levei um presente caro, um perfume importado que eu sabia que ela gostava. Estava todo mundo reunido no quintal quando a dona Beatriz fez um brinde. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje. Aos 65 anos, olho para minha vida e vejo que fui abençoada. Minha filha Camila, meus netos Miguel e Lorenzo, meu filho Gustavo, vocês são tudo para mim. Família é o que importa. Família de sangue é para sempre. As pessoas bateram palmas. Eu respirei fundo. Dona Beatriz, eu disse alto o suficiente para todos ouvirem. Posso falar uma coisa? Ela pareceu surpresa, mas assentiu. Claro, Renata. Levantei do meu lugar. Eu queria aproveitar que estamos todos aqui e fazer um anúncio também. O Gustavo me olhou com pânico. Eu ignorei. Como a senhora disse, família é muito importante. E nesses 8 anos de casamento, eu tentei muito fazer parte desta família. Eu ajudei financeiramente sempre que precisaram. Calculei outro dia. Foram R$ 47.300 em 8 anos que eu transferi para a senhora,
Dona Beatriz. Concertos, contas, emergências. As pessoas ficaram em silêncio. A Dona Beatriz ficou vermelha. Renata, não é hora, o Gustavo tentou me interromper. Também paguei pela festa do Miguel, pelos presentes de aniversário, pelos almoços que eu levava todo domingo. Fiz tudo isso porque eu achava que estava construindo um relacionamento com minha família. Mas recentemente descobri algo interessante. Peguei meu celular, descobri que a senhora fez um testamento novo, Dona Beatriz. E nesse testamento, a senhora deixa 75% do patrimônio para a Camila e os netos. O Gustavo, seu filho, recebe apenas a legítima. E sabe o que mais descobri? Uma carta onde a senhora escreve que a Camila é sua verdadeira família e que o Gustavo escolheu viver com Renata, então não precisa de ajuda. A Dona Beatriz ficou branca. Como você? Você não tinha direito de ler isso. Eu li por acidente. Mas sabe de uma coisa? Agradeço por ter lido, porque me fez entender uma coisa que eu deveria ter entendido há anos. Eu nunca fui família para a senhora. Eu era conveniente. Era a mulher que tinha dinheiro e podia ajudar. Mas família de sangue? Nunca. Renata, para com isso. O Gustavo se levantou. Olhei para ele. Não, Gustavo, não vou parar. Porque sabe o que eu percebi? Você nunca me defendeu. Nem uma vez em 8 anos. Cada vez que sua mãe me diminuiu, você ficou calado. Cada vez que ela me tratou como segunda classe, você fingiu que não viu. Porque para você também eu não sou prioridade. Virei para os convidados, então vim aqui hoje fazer meu próprio anúncio. A partir de hoje, eu não sou mais parte desta família. Não vou mais transferir dinheiro. Não vou mais aos almoços de domingo. Não vou mais fingir que está tudo bem quando claramente não está. Peguei minha bolsa. Dona Beatriz, obrigada por me ensinar uma lição valiosa. Não importa quanto você dê, quanto você tente, algumas pessoas nunca vão te valorizar. Mas isso diz mais sobre elas do que sobre você. Olhei para o Gustavo uma última vez. Os papéis do divórcio chegam na semana que vem. Meu advogado vai entrar em contato. E saí. Ouvi gritos atrás de mim. A Dona Beatriz gritando que eu era uma desrespeitosa. A Camila dizendo que eu estava inventando coisas. O Gustavo correndo atrás de mim no estacionamento. Renata, espera. A gente pode conversar sobre isso. Parei e virei. Conversar sobre o quê, Gustavo? Sobre como sua família me usou por 8 anos? Sobre como você deixou isso acontecer? Não, não há mais nada para conversar. Você não pode simplesmente ir embora. Posso. E vou. Já assinei o contrato de um apartamento novo, só no meu nome. A mudança é semana que vem. Você pode ficar no nosso aluguel atual ou se mudar para a casa da sua mãe. Tanto faz para mim. Você está sendo egoísta. Dei uma risada amarga. Egoísta. Eu que dei 47 mil reais para sua família. Eu que engoli humilhação por 8 anos. Eu que tentei de tudo para ser aceita. Eu sou egoísta porque finalmente decidi me valorizar? Entrei no meu carro e fui embora. Os dias seguintes foram caóticos. O Gustavo ligou 47 vezes no primeiro dia. Eu não atendi nenhuma. A Dona Beatriz mandou mensagens dizendo que eu tinha desrespeitado ela na frente de toda a família e que eu ia me arrepender. A Camila me bloqueou em tudo. Mas sabe o que aconteceu? Uma prima do Gustavo, a Fernanda, me mandou mensagem. Renata, eu sempre soube que minha tia tratava você mal. Mas nunca imaginei que fosse tanto assim. Você fez certo. Toda mulher deveria ter sua coragem. Depois foi uma tia distante. Depois, 2 colegas de trabalho da Beatriz que estavam na festa. Todas me apoiando, dizendo que já sabiam que a Beatriz tinha favoritos, mas que o que eu revelei foi chocante. A história se espalhou. E a Dona Beatriz, que tanto valorizava a opinião dos outros, ficou com a reputação manchada. 1 mês depois da festa, a Camila me ligou. Atendi por curiosidade. Renata, a mamãe está muito mal. Ela não sai da cama, chora o dia todo. Você precisa pedir desculpas. Pedir desculpas pelo quê? Por falar a verdade? Você humilhou ela na frente de todo mundo. Camila, sua mãe me humilhou por 8 anos, em particular e em público. A diferença é que ninguém estava prestando atenção. Agora estão. Mas você não pode simplesmente ir embora. A mamãe precisa de ajuda financeira. Eu não posso pagar tudo sozinha. Aí estava a verdadeira razão da ligação.
Camila, você tem uma casa de 400 mil reais que sua mãe deu para você. Venda e use o dinheiro para cuidar dela, ou arrume um emprego de verdade. Não é mais problema meu. Você é uma. Desliguei. O divórcio foi finalizado 4 meses depois. Por causa do regime de comunhão parcial e do fato de que eu ganhava mais, fiquei com uma parte justa. O Gustavo tentou argumentar que ele merecia mais porque tinha investido emocionalmente no relacionamento. O juiz não concordou. Hoje, 1 ano depois daquele churrasco, moro no meu apartamento lindo no Água Verde. Decorei do jeito que sempre quis, sem ninguém dizendo que minha escolha era muito moderna ou não parece casa de família. Adotei uma gata, a Luna, que dorme na minha cama e não me julga. Voltei a fazer terapia, algo que o Gustavo sempre dizia ser frescura. Minha terapeuta me ajudou a entender que eu não era o problema, que eu tinha valor, independente de ser aceita ou não por aquela família. Financially, estou melhor do que nunca. Sem transferir dinheiro todo mês para a Dona Beatriz, sem dividir contas com o Gustavo que esquecia de pagar sua parte, consegui finalmente fazer investimentos, viajar, aproveitar meu dinheiro. Encontrei um grupo de mulheres divorciadas que se reúnem mensalmente. Ouvir as histórias delas, perceber que não estou sozinha foi libertador. Algumas passaram por coisas piores, outras por coisas parecidas. Mas todas chegaram à mesma conclusão. A gente só aceita o tratamento que a gente permite. Eu permiti por 8 anos, não vou permitir nunca mais. O Gustavo tentou voltar 2 vezes. Da primeira vez, 3 meses após o divórcio, dizendo que cometeu um erro e que a família dele entendeu agora o quanto eu era importante. Eu ri na cara dele. Da segunda vez, 6 meses depois, ele estava chorando, dizendo que a mãe dele estava cobrando que ele contribuísse financeiramente e ele não conseguia sozinho. Bem-vindo ao mundo real, Gustavo, onde filhos adultos ajudam os pais com as próprias finanças, não com o dinheiro da esposa. Ouvi dizer que a Camila está tentando vender a casa do centro porque não consegue pagar o IPTU e as contas de manutenção. Que a Dona Beatriz teve que desfazer do apartamento de Balneário Camboriú para pagar dívidas. Que o Gustavo voltou a morar com a mãe porque não consegue pagar aluguel sozinho. Não sinto pena, sinto alívio. E sabe o que aprendi com tudo isso? Família não é só sangue. Família é respeito. É reciprocidade. É valorização mútua. Se alguém te trata como segunda classe, se alguém te usa e te descarta, se alguém te faz sentir que você nunca será suficiente, essa pessoa não é sua família. Não importa o anel no dedo, não importa o papel assinado. Eu desperdicei 8 anos tentando ser aceita por pessoas que nunca me aceitariam, porque para elas eu era conveniente, não essencial. Era útil, não amada. Se você está lendo isso e se identifica, se você está num relacionamento onde a família do seu parceiro te trata mal e seu parceiro não te defende, se você está dando e nunca recebendo nada em troca, por favor, não espere 8 anos como eu. Não espere até achar o testamento. Não espere até ser humilhada em público. Não espere até ter desperdiçado 47 mil reais e centenas de domingos fingindo que está tudo bem. Os sinais estão lá. Sempre estiveram. Eu escolhi ignorar, porque achava que se eu tentasse mais, se eu desse mais, se eu fosse mais paciente, eventualmente seria aceita. Mas a verdade é, você não pode fazer alguém te valorizar. Você só pode escolher não aceitar desvalorização. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva. Sinto gratidão. Porque aquele churrasco, aquela explosão pública, me libertou, me deu coragem para fazer o que eu deveria ter feito anos antes. Família de sangue é para sempre, a Dona Beatriz disse. Ela está certa. E eu escolhi o meu próprio sangue. Escolhi me colocar em primeiro lugar. Escolhi minha paz, minha dignidade, meu futuro. E pela primeira vez em 8 anos, eu sou verdadeiramente feliz.